eu queria passar para o Maicon, né? Para a gente fechar o pacote, né? E a gente voltar no final aqui. Aí a gente pode dar uma debatida aí, já tendo uma visão completa, né? De todos os aspectos. Gostaria de agradecer primeiramente ao convite, né, para participar desse colóquio. É um prazer participar de um evento promovido especialmente pela UNB, que é onde eu estudei, e pretendo ser bem objetivo aqui. Vou fazer algumas pontes entre gestão e o caso prático que eu vou correlacionar os conceitos que eu aqui vou trazer. Então, peço que todos fiquem bem atentos, porque eu vou tentar otimizar o tempo aqui de apresentação. Disparar meu cronômetro aqui e vamos em frente. Eu vou falar de gestão de projetos críticos e os seus desafios na descaracterização de barragens de mineração. A ajuda de um laser e iniciando a fala, né, uma breve apresentação sobre mim. Eu sou engenheiro mecatrônico e sou especialista em gestão de projetos. Aqui em cima eu coloquei algumas instituições pelas quais eu estudei: Cefet, UNB, Universidade de Glasgow e USP. Apesar de eu não ser acadêmico, passei por grandes instituições que me permitiram ter uma carreira na iniciativa privada bem interessante. Eu tenho experiência na indústria como engenheiro de automação sênior e nos últimos anos a minha função tem sido gerente de projetos. Já passei por mais de uma empresa, algumas delas multinacionais e certificadas. Vocês podem aqui ver. E, enfim, sobre mim já é o bastante. Vou passar por uma contextualização do tema que eu vou falar agora. Então, sobre descaracterização de barragens, eu faço uma chamada aqui, que é da disposição de rejeitos à descaracterização de barragens. Eu vou chegar nessa figura e aí eu vou responder algumas perguntas que vão trazer o nosso público aqui da palestra para um contexto. O que é barragem de rejeitos? Barragem de rejeitos é uma estrutura civil, especialmente geotécnica, que tem o objetivo de conter rejeitos e água, ou água também. No caso do Alan, ele apresentou alguns projetos ali de usinas hidroelétricas que utilizam barragens hidrelétricas. No meu caso aqui, eu vou falar de barragens com outro fim, que é na contenção de rejeitos de mineração. Quais são os principais métodos construtivos de uma barragem de rejeito? Agora eu vou para a figura. Essa é uma publicação, uma figura retirada de uma publicação feita no jornal Folha de São Paulo em 2015. Então os termos aqui não são os mais técnicos, mas eu vou aproveitar dos termos mais genéricos para explicar de uma maneira simples. O primeiro passo é feito uma barreira inicial, pode ser chamado de dique de partida, e ela é construída com solo compactado, com terra. Esses rejeitos, quando chegam na capacidade máxima, é acrescentado mais um degrau. Quando esse degrau está apoiado no próprio rejeito, e mais um degrau, o nível de rejeito sobe de acordo com a operação da mina e a disposição de rejeito na barragem. Esses alteamentos vão sendo consecutivos e quando eles estão nessa direção, apoiados sobre o rejeito, a gente chama de amontante. Esse é um método mais barato e menos seguro. Existem outros métodos construtivos, como a jusante, que ao invés de eu empilhar, fazer dos alteamentos sobre rejeito, eu faço sobre ela crescendo sobre ela mesma. Então, cada dique aqui fica meio que autoportante, de maneira que essa estrutura piramidal aqui apoiada tem uma resistência à carga diferenciada e ela é mais segura e mais cara pelo gasto maior de material. E tem também a estratégia por linha de centro, que está chamada de no-centro, mas que elas seguem a linha central aqui do dique de partida, também com alteamentos sobrepostos e também com uma função estabilizante maior do que na primeira.
Nós, nessa apresentação, vamos focar nas estruturas a montante, que são projetos os quais eu vou fazer as pontes de gestão. Quais são os riscos associados? Falando de barragem, o risco associado em uma barragem de rejeitos de mineração são os riscos comuns a qualquer obra civil, estruturais e de segurança, de contaminação ambiental e assim por diante. Então, não são riscos exclusivos de barragem, são riscos comuns a diversas estruturas civis, geotécnicas ou não. O que é descaracterização de barragem? É justamente o processo ou a sequência de atividades ou até mesmo um projeto de descaracterização, o qual elimina a função dessa barragem de reter água ou rejeito. Então, a descaracterização elimina essa função principal de retenção de rejeitos e faz com que ela deixe de ser uma barragem, porque se ela perdeu a função que a caracteriza como barragem, ela foi descaracterizada, ela não é mais uma barragem. Qual a importância desse tipo de projeto? A importância está diretamente associada à eliminação dos riscos associados, que eu acabei de mencionar, que são riscos estruturais, de possíveis rupturas, riscos possivelmente ambientais, riscos que podem atingir comunidades. Então, assim, fauna, flora, todo o meio que circunda uma estrutura. Aqui a gente está falando de barragem, mas como eu disse, é importante fazer essa análise de abrangência que deixa riscos como existentes em qualquer obra de engenharia. A importância, então, do tipo de projeto de descaracterização é eliminar esses riscos, uma vez que eles podem ter um impacto alto na sociedade. Passando adiante. Então, apesar da vantagem de baixo custo, o método construtivo de alteamentos a montante se mostrou inseguro após alguns incidentes em Minas Gerais e foi proibido por meio da resolução da Agência Nacional de Mineração, a resolução número 4 de 2019, que foi substituída depois. E além da proibição de maneira preventiva a novos rompimentos, o referido normativo exigiu descomissionamento e descaracterização. Aqui, descomissionamento significa cessar a operação. Então, exigiu que fosse cessada a operação dessas barragens, ou seja, os rejeitos provenientes das minas associadas não poderiam ser mais depositados nessas barragens feitas com essa característica, com esse método construtivo a montante. E determinou também a descaracterização dessas estruturas já existentes por tal método, estabelecendo prazos para elaboração de projetos. Então, aqui, pessoal, eu destaco a palavra custo, destaco descomissionamento e descaracterização, que se referem ao escopo, e destaco prazos para elaboração. Então, em 2 parágrafos aqui, a gente conseguiu ver custo, escopo e prazo, que vai nos orientar aqui em alguns dos próximos passos. Continuando a contextualização, então, a Política Nacional de Segurança de Barragens tem 461 inseridas, das quais 56 são a montante, que representa 12% das barragens que estão existentes no Brasil. E se a gente perceber a distribuição geográfica dessas estruturas, a maior parte delas estão no estado de Minas Gerais. Não à toa. É o estado que tem a produção mineral enorme, é um estado que a indústria da mineração é muito forte, então não é uma coincidência, não. Desde a colonização, a mineração em Minas Gerais é algo muito relevante. Aqui tem o QR Code no canto superior direito para quem quiser ler melhor sobre esse assunto, sobre como as resoluções tratam esse tipo de projeto. Eu vou dar um zoom
para a gente só fazer uma análise aqui de proporcionalidade, essa é uma resolução 13 de 2019 da Agência Nacional da Mineração, artigo 8º. A relação que eu quero fazer de proporção é que para os projetos de descaracterização, vejam aqui, até 15, ele estabelece prazos para finalização da descaracterização dessas barragens que eu mencionei no slide anterior. Até setembro de 22, as barragens com volume menor que 12 milhões de metros cúbicos. Até setembro de 25, então aqui a gente tem um aumento de 3 anos em prazo, com volume entre 12 milhões e 30 milhões de metros cúbicos. E até setembro de 27, barragens com volume maior de 30 milhões de metros cúbicos. Então, assim, a proporcionalidade que eu quero mostrar aqui entre volume, complexidade da obra e os prazos. Beleza? Quem quiser ler mais, só puxar aqui o link pelo QR Code, vocês vão ter o acesso ao reporte trimestral que a Agência Nacional da Mineração faz. Eu vou definir agora, pessoal, agora eu saio da etapa de contextualização, vou definir projetos críticos. São projetos cujos resultados podem afetar fortemente as partes interessadas e o meio ambiente. Ou seja, são projetos de ampla abrangência e alto impacto. Para o exemplo dessa apresentação, eu vou citar como partes interessadas a comunidade local, colaboradores da empresa, do empreendedor minerário e das terceiras que lá atuam nessas obras de descaracterização, órgãos fiscalizadores que envolvem tanto a Agência Nacional da Mineração, Ministério Público Federal, órgãos do governo, Defesa Civil, agências ambientais e assim por diante. São muitos, essa lista aqui de órgãos fiscalizadores são muitos, então, especialmente após os eventos de ruptura. Então, essa é uma parte interessada a qual o gestor de projeto não pode perder vistas. Governo, acionistas e outras empresas envolvidas, prestadoras de serviço. Para melhorar o que eu falei há pouco sobre alta criticidade, projetos críticos, vamos fazer uma matriz didática aqui, que eu pensei para essa apresentação, onde a gente vê nesse gráfico aqui eixo Y de abrangência no quadrante de baixo, baixa abrangência, alta abrangência aqui, eixo X, lado esquerdo, baixo impacto, lado direito, alto impacto. Então, a gente começa aqui em um bloco de baixa abrangência e baixo impacto. Indo adiante, baixa abrangência e alto impacto também existe. Adiante, ampla abrangência e baixo impacto. E, por fim, o que era o nosso desejo de demonstrar são projetos críticos, com ampla abrangência e alto impacto. O porquê de um projeto de descaracterização de barragem de mineração ser de ampla abrangência e alto impacto tem a ver com o slide anterior, com as partes interessadas, com o risco potencial, que eu mencionei também lá nas primeiras perguntas que eu respondi. Então, a gente trata e classifica esse projeto como projeto crítico. Um viés interessante da atuação do gerente de projetos é que muitos deles atuam na formação de equipes. As equipes são escaladas, a depender da empresa, o gerente de projetos tem mais ou menos autonomia para escalar o time do projeto. E em minhas experiências, eu destaco aqui alguns pontos que eu julgo como características importantes para se formar uma equipe para atuar em projetos críticos. Dividir elas em psicológicas e profissionais. E claramente se correlacionam, porque os profissionais têm perfis psicológicos e, enfim, uma coisa afeta diretamente na outra. Mas aqui, como pontos principais, o time de projeto para trabalhar com projetos críticos tem que saber lidar com alta pressão interna na empresa que você trabalha e externa, vinda das partes interessadas. Lidar bem com multidisciplinaridade,
saber entender, né, a importância de cada uma das disciplinas que estão contidas no projeto. Então, são profissionais que não podem ser ultra focados só no desenvolvimento deles. Ele tem que, com frequência, dar um passo atrás e ver o todo. E ter forte senso de equipe. E flexibilidade conceitual. Esse é um termo que eu criei aqui para essa apresentação. Eu vou chamar essa flexibilidade conceitual de uma habilidade aí de abrir mão de certos conceitos, teorias, na hora de uma especificação técnica, na hora de projetar algo, em prol de uma estratégia maior de projeto. Ou seja, tem total relação com esse senso de equipe, entender, saber dar esse passo atrás que eu mencionei para ver o todo, para saber até que ponto vale a defesa de uma teoria ou de um conceito que está sendo aplicado e qual o impacto dele no todo. Sobre características profissionais, eu coloco como primeira senioridade. Senioridade não exatamente é refletida por anos de atuação. Existem profissionais, engenheiros, analistas jovens com uma senioridade alta, ou seja, estão preparados psicologicamente e já atuaram em projetos de alta abrangência, ampla abrangência e alto impacto. Então, isso traz senioridade. Ser diligente com prazos, uma vez que esses projetos estão muito ligados a requisitos legais, marcos, leis, exigências, como eu mostrei ali anteriormente, né, que vem de resoluções de agências reguladoras. A diligência com prazo é algo indispensável em todos da equipe. Um membro de equipe que não tenha diligência com prazos, ele pode colocar muito a perder no projeto. Formação técnica sólida. Essa formação técnica sólida, abrindo um pouco o leque do que eu quis dizer aqui, envolve profissionais com arcabouço teórico e prático muito bons, uma vez que esse tipo de projeto crítico são projetos que requerem constante validação. Então, são profissionais que têm que ter um arcabouço de defesa do que está sendo proposto muito forte. E ter essa formação sólida e a prática muito aguçada é um casamento legal aí que convence bem e traz tranquilidade para quem está prestes a executar esses projetos. Aí, agora eu vou para os pilares ali de projeto que eu mencionei, escopo, prazo e custo. Começando por escopo, é o produto ou conjunto de produtos que o projeto deve entregar a um cliente, patrocinador ou usuário. É um conceito básico aqui, mas eu quis colocar porque eu sei que muitos dos ouvintes são estudantes da UNB, inclusive, então acho que é válido mesclar conceitos básicos com aplicações reais. Falando mais desse pilar escopo, só uma observação, essa foto foi tirada por mim em um dos projetos que eu participei. Como vocês podem reparar aqui, é uma estrutura já com escavações, tratamento de fundação, posição de enroncamento, que vai vir a ser o reforço da estrutura. A partir de agora, pessoal, eu vou fazer um paralelo entre o que projetos críticos, o que tem de diferenciado em escopo em projetos críticos e quais vulnerabilidades esses diferenciais inserem nesse tipo de projeto. Eu vou fazer essa métrica nos 3 pilares, escopo, prazo e custo. Então, eu vou trazer alguns pontos especiais e vou falar quais vulnerabilidades esses pontos incluem no projeto. De olho no meu timer aqui. Então, em projetos críticos, as entregas passam por diversas validações de engenharia em diversas instâncias, tais como design review, auditorias de agentes públicos, gates técnicos,
avaliações de comitês independentes. No caso, eu citei um exemplo, ITRB, Independent Tailings Review Board. Vulnerabilidades que essas especificidades inserem nesse tipo de projeto. Necessidade de alocação de grandes equipes para paralelizar defesa técnica e desenvolvimento, porque numa etapa que eu estou validando uma entrega, tem que fazer uma defesa longa, com vários gates, com vários rituais de passagem, de aprovação, várias validações. Então, eu não posso parar de desenvolver o projeto nesse momento. Então, eu tenho que ter equipe maior que o convencional para eu paralelizar defesa e desenvolvimento. Existe uma dificuldade de integrar interesses de escopo, seja das agendas de engenharia e obra, agendas jurídicas e ambientais. Outra vulnerabilidade é a necessidade de utilização de métodos não tradicionais para a gestão desse tipo de projeto híbridos, o que requer um gerente de projetos que conheça bem as metodologias e conheça bem de gestão de pessoas. Então, indo para o próximo pilar, prazo. Prazos são estimados a partir do dimensionamento das tarefas. Então, o prazo está diretamente associado a uma volumetria de tarefas e complexidade das mesmas, e elas que vão compor o cronograma. Aqui no cantinho, eu coloco umas chamadas de uma pesquisa simples no Google, que mostra que tem políticas nacionais que vão reger prazos desse tipo de projeto, marcos legais que vão reger prazos desse tipo de projeto, legislações, resposta a situações que ameaçam populações atingidas ou populações em riscos. Então, prazo é uma variável para esse tipo de projeto muito sensível e ela requer bastante atenção. Prazos em projetos críticos podem ser determinados por requisitos legais, termos de compromisso firmados entre governo, Ministério Público Federal, empreendedores minerais e até mesmo prazos firmados entre mineradoras e representantes de comunidades locais. Vulnerabilidades que essas especificidades inserem no projeto, necessidade de se encaixar o projeto no prazo firmado entre as partes. Então, assim, a gente perde aquela oportunidade de dizer qual é o prazo, qual deveria ser o prazo ideal para aquelas tarefas. Não, você ganha de presente um prazo e tem que encaixar o projeto lá dentro. Isso pode requerer um ajuste em recursos e necessitar grandes equipes, como eu mencionei anteriormente. E se encaixar o projeto em um prazo que já está disposto em uma legislação, em um marco legal, ele faz a coisa ser acelerada, o que traz um risco aí de supressão de fases importantes. O motivo pelo qual esse tipo de projeto tem tantos rituais de passagem, tantas rodadas de validação, justamente porque as partes interessadas reconhecem esse risco de supressão de fases importantes e inserem uma série de rodadas aí de validação para tentar mitigar isso, é uma ação mitigatória. E outra vulnerabilidade, dificuldade de escalar uma equipe quanti e qualitativamente suficiente para tal. Nem sempre a formação de equipe é tão linear, depende de mercado, depende de momento do setor, depende de salários, enfim, depende de uma série de coisas. Outra vulnerabilidade, risco de multas ou sanções significativas por descumprimento dos prazos. Outra vulnerabilidade que afeta diretamente prazos são as sazonalidades, porque necessidade inerente desse tipo de projeto de que a fase de projeto, seja básico, conceitual, básico ou detalhado, aconteça em período seco, para que as obras, aconteça em período chuvoso, para que as obras aconteçam em período seco. Então, às vezes, o início do projeto não coincide com essa sazonalidade e existe uma pressão enorme para se acabar o projeto antes do período seco, para que se aproveite essa fase para obras. Falando do último pilar, pessoal, custo. Ele decorre da quantidade de recursos alocados no projeto, ou seja, quanto mais recursos eu tenho alocados, menor o prazo e maior o custo. Quanto menos recursos alocados,
maior o prazo e menor o custo. Eu coloco aqui que isso é um conceito relativo, que a depender do prazo, se for um marco legal e ele for ultrapassado, o custo pode ser que não seja menor. Eu posso ter uma multa enorme que vai jogar essa frase aqui por terra. Então, eu coloquei que ela é relativa. É uma lógica mais direta, simples, mas ela tem suas exceções. Sobre esse pilar custo, que tem mais texto, pessoal, peço desculpa, mas é necessário para que a gente entenda bem. Para atender essas restrições de prazo e escopo, naturalmente o custo tende a ser mais alto. O escopo desse tipo de projeto, naturalmente, tem um alto volume de entregas desde a etapa conceitual, que requer essa alta senioridade que eu mencionei lá nas características do time, constantemente alocada, que gera incidência de custos muito antes da geração de receita. Então, um projeto que tende a ter um fluxo de caixa onerado. Os prazos são curtos para atendimento de requisitos legais, que é o que eu acabei de explicar. A gente tem que encaixar o projeto dentro de um prazo que requer equipes maiores que o convencional, aumentando o custo de equipe. A complexidade técnica da avaliação de impactos da eficácia do projeto em campo acaba necessitando equipes de campo para acompanhamento técnico de obra, fica responsável por garantir que ela seja executada, a obra seja executada conforme projetada. Isso gera também um alto custo de mobilização em campo dos profissionais, treinamentos, EPIs, veículos, hospedagens, etc. Dessa forma, gente, a volatilidade do fluxo de caixa em projetos críticos se torna uma constante e o gerente de projetos acaba necessitando de um apoio de alta gestão da empresa para aportar verbas de manutenção e contingência no projeto ao longo do ciclo de vida. Sem essa parceria entre o gerente de projetos e a alta gestão, esse tipo de projeto com essa característica de fluxo de caixa volátil, que tende a ser onerado, ou seja, o custo incidir muito antes da receita, ele coloca o projeto em xeque. Então, isso aqui é uma conversa que tem que ser tida desde os primeiros dias do projeto entre o gerente de projetos e a alta gestão da empresa ou das empresas envolvidas. Chegando ao fim da apresentação, estou aqui com 25 minutos. Eu trouxe uma imagem aqui para ilustrar o que é essa tal descaracterização que eu estou falando. Trouxe alguns dados também. Quem quiser ler o QR Code para ter acesso a uma reportagem completa sobre esse slide aqui, fiquem à vontade para fazer a leitura. Mas a descaracterização dessa barragem B3, B4, que fica na mina de Mar Azul, em Nova Lima, Minas Gerais, no distrito de Macacos, ela foi publicada pela Vale agora em maio de 2024. Ela utilizou tecnologias de ponta para distanciar a operação da obra, ou seja, veículos autônomos fazendo retirada de material. Para garantir a segurança também de colaboradores e moradores, a obra foi faseada de maneira que, além de operações remotas, a população tivesse resposta aí do monitoramento dessas obras, né, de qualquer variável que saísse do esperado, estava tudo muito bem planejado para que acontecesse da melhor forma. Para dar um exemplo para vocês, o centro de operações da obra ficava a 15 quilômetros da barragem. Ocorreu a remoção de 3,3 milhões de metros cúbicos, o que é muito, muito. Então, é uma grande obra, se a gente falar, não é só um projeto crítico, são grandes obras de engenharia. E as últimas etapas da obra incluem a reconformação do terreno, implantação de sistema de drenagem e revegetação. Para quem é leigo, quando eu mostro essa imagem, vou dar um zoom aqui legal, dela em 2019 e dela pós-descaracterização em 2024, dá a impressão que aqui
que foi antes da obra, mas não, a questão é a seguinte, vocês podem ver aqui os taludes e a parte de barragem, de retenção, aqui nesse ponto aqui a gente tem uma deposição de enroncamento, visando fazer reforço de talude aqui, mas aqui, com o passar do tempo, a vegetação acaba tornando a cena um pouco mais amigável, mas a grande questão é o volume de matéria de rejeito deposto aqui, sustentado pela barragem, o que era o risco. Essa estrutura foi classificada como um grau mais alto de risco em 2019, e depois dessa retirada de 3,3 milhões de metros cúbicos, ela ficou assim. Ou seja, lá o que eu disse lá no começo, ela deixou de ser uma barragem. Eu eliminei a função que ela tinha de retenção de rejeito e água, então aqui ela foi descaracterizada. Se quiser ler mais sobre a notícia, é só ler esse QR Code aqui que vai cair no site de onde eu tirei as informações. Mas aqui, sociedade volta a dormir tranquila, um método que era questionável, que é o método construtivo a montante, deixou de existir, o volume que gerava essa instabilidade foi retirado, com veículos remotamente guiados, e a partir daqui se tem um ganho ambiental, social, econômico, tecnológico, e a engenharia volta a operar em um teor aí de trabalhar em consonância com o meio ambiente, a sociedade, a segurança e as viabilidades, que tornam a engenharia tão interessante, né, gente? Então, eu quis trazer algumas fotos, alguns conceitos e traçar algumas pontes aí entre esses temas. Essa barragem, para finalizar, foi descaracterizada, a notícia da descaracterização foi dada em 13 de maio de 24, foi a 14ª barragem descaracterizada entre 30 prevista desse tipo. Gostaria de agradecer a todos. Aqui estão meus contatos, quem quiser trocar ideia, conversar mais sobre o tema ou sobre outros temas de gestão de projetos, pode me encontrar no LinkedIn aqui também, com a leitura do QR Code. Fico sempre à disposição. Gostaria de agradecer a organização novamente pelo convite. Então, Maicon, brigadão. Obrigada pela apresentação. Tem uma pergunta aqui eu vou mudar também, o Sanderson, ao invés de fazer meus comentários, para dar oportunidade aqui do público, tem uma pergunta, eu não sei se já foi respondida, mas aí eu vou dar a oportunidade de você ajustar ou complementar, caso você já tenha falado. Foi o Thiago Cada. Há como tratar os rejeitos? Fazer o aterro é uma opção? Existe tecnologia para isso? Sim. Aí posso responder rapidamente. Existe tecnologia. Qual o nome do colega que perguntou? Tiago Okada. Tiago, tem sim, existem tecnologias para fazer a filtragem dos rejeitos. E essa filtragem torna o subproduto ali da mineração uma torta com grau de umidade bem baixo, aproximadamente 13%. Essa torta que foi o rejeito filtrado, ela tem um aspecto assim quase que um biscoito, digamos assim, bem seco, e ela pode ser sim empilhada. Então a disposição, ao invés de ser feita por barragens, poderia ser feita por disposição a seco em pilhas de rejeito. Então essa é uma outra possibilidade de se dispor. Só que o que aqui, Thiago, historicamente a gente está falando de barragens muito antigas, que foram construídas sob uma legislação que não estava tão preparada para os riscos desse tipo de projeto. Então, isso é coisa dos anos 90, anos 80, onde essa tecnologia de empilhamento a seco não era tão desenvolvida. Obrigada. Eu vou fazer só um comentário, viu, Sandro, para não tomar mais tempo. O que eu achei legal é destacar, né? Foi tudo muito claro do custo, do escopo, do prazo, mas esse que você falou que o prazo é dado, né? É o presente que eles dão e tem que encaixar o projeto. Aí que me veio
imediatamente na cabeça eu tive muitos alunos que trabalhavam para a prefeitura, mais essa parte de mais na região em que eu morava. E eu lembro na minha aula de planejamento de projetos que uma aluna falou: pô, mas Érica, é bem legal tudo isso que você me está falando, mas tem hora que. Tem horas não. O meu ambiente de trabalho, eu sou imposto um envelope para fazer um orçamento. Aí eu tenho que encaixar o meu projeto no orçamento. Então aí eu fica, né, aquela questão que eu fico pensando, né? A gente pensa, né, falar das boas práticas. Você mencionou coisas muito importantes, né? A gente arrisca não seguir os gates, os portões de qualidade, pular etapas. No meu exemplo aí que eu falei do meu fenômeno do retrabalho, né? Eu tenho citado, né, o caso da Boeing do 737 do Max, que eles pularam etapas e infelizmente, né, resultou em dois acidentes, né? Duas tragédias. Então, essa questão, né, que a gente, de vez em quando, tem essas imposições da lei, desse exemplo do orçamento, mas, segundo as boas práticas, a gente tem que bem identificar o objetivo do nosso projeto, né, quebrar isso em requisitos, quebrar isso em atividades, cronograma, e poder fazer as estimativas de prazo e custo, né? Então, fica aí mais, eu acho que uma ilustração muito importante, né, que você aí destacou todas as particularidades.